Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Maurício e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a diferença entre TCC e artigo científico. Vamos lá? Bom, gente, existe uma dificuldade muitas vezes dos alunos de entenderem realmente a diferença entre um TCC e um artigo científico. Na realidade, o artigo científico nós usamos de uma forma mais compilada sobre os assuntos que estariam inseridos dentro de um TCC. O TCC ele é uma metodologia usada por muitas instituições, onde ela é uma parte mais formal, onde existem capítulos, existem quantidades de páginas maiores, existe um estudo mais aprofundado e ele é um pouco mais, o desenho dele é um pouco mais complexo que o artigo científico. Muitas vezes os artigos científicos, eles saem de dentro de um TCC. Mas vamos ver, na realidade, no que consiste um artigo científico? Bom, gente, um artigo científico tem como objetivo principal comunicar com clareza e coerência ideias e informações sobre um assunto pesquisado. O texto de um artigo é a apresentação de um estudo de forma completa, isso é, ele sai de dentro do nosso TCC, o que nós comentamos, e que pode ser publicado em revistas ou periódicos especializados. E sua formatação pode variar conforme a instituição no qual ele será publicado. Tá? Na realidade, hoje algumas instituições não estão trabalhando com o TCC e já estão trabalhando direto com os artigos, porque existe uma realidade no mundo acadêmico, onde vocês farão uma pós, um mestrado, um doutorado, que é a necessidade de todos nós, de publicação no que nós chamamos de academia. Isso é, todo aluno, todo professor, quem vier a galgar uma oportunidade como professor, tem a necessidade de publicações. E essas publicações vão para revistas especializadas. Quando nós falamos de revista, não são revistas normais, são revistas científicas que falam da nossa profissão. Quer ela seja administração, ciências contábeis, biológicas, as licenciaturas, onde quer que a pessoa esteja inserida na sua profissão, ele vai criar esses artigos para que ele componha a carreira dele acadêmica, tá ok? Mas qual é a grande questão do artigo científico? Muitas vezes as pessoas, elas procuram escrever sobre assuntos que elas não estão familiarizadas ou então assuntos novos que as pessoas não conhecem. Eu acho que uma dica legal é que o aluno chegue e escreva sobre algo que traga o interesse a ele. Muitas vezes são formados grupos onde as pessoas vão escrever o artigo e pessoas propõem temas que realmente a maioria do grupo ou não conhece, ou não tem familiaridade, e muitas vezes é escolhido esse tema. Eu acho que toda pessoa que for escrever, ou de forma individual ou em grupo, ela deve entrar num consenso para um assunto que seja interessante e seja gostoso de escrever. Todos sabemos que o TCC, ou o artigo, é uma questão obrigatória de final de curso, mas não é por causa disso que nós vamos escrever sobre assuntos que não sejam familiares ou então que a gente gosta. Eu acho que quando tem o gosto por escrever por um certo assunto, isso aí vai sair de uma forma muito mais fácil e muito mais natural por parte dos alunos, tá ok? Bom, aí a estrutura de um artigo, ela segue a mesma estrutura dos demais trabalhos científicos acadêmicos, apresenta alguns elementos que são pré-textuais, textuais e pós-textuais. Nós temos primeiramente os elementos pré-textuais, que aí no caso tem o título e o autor, que é o que normalmente nós chamamos de folha de rosto. Quando você pega um TCC, a folha de rosto vem a universidade, local, ano, normalmente vem uma dedicatória, vem uma epígrafe, vem toda aquela parte complexa. Num artigo científico é diferente, gente. No artigo científico vocês colocarão lá o tema do trabalho de vocês. Por exemplo, liderança nas organizações, um aspecto referente à liderança participativa. Não sei, é um tema e uma delimitação qualquer. E vocês colocarão apenas o nome dos autores e o e-mail do autor ao lado do seu nome. Tá? Isso já compõe a folha de rosto. Uma coisa muito importante que vocês saibam, que todas essas partes do artigo que vocês vão escrever, tem lá a aula texto escrita, onde vocês deverão ter ela como base para escrever. E também lá na aula texto, normalmente tem um artigo de exemplo para que vocês possam ter como referência, tá ok? Além disso, tem o professor na sala de aula que você pode ter o contato com ele tirando a dúvida a qualquer momento. É muito importante, principalmente no TCC,
que você entre em contato com o seu professor e orientador a cada momento que você tenha dúvida, porque TCC é uma atividade que ela uma complementa a outra. Se você empacar em uma, você não vai ter a continuação do seu trabalho, ele vai emperrar e você terá com certeza problemas para terminar esse artigo. Então, procurem o seu professor orientador a qualquer momento que vocês tenham dúvida, tá ok? Bom, nós temos o famoso resumo. Apesar de ser resumo, essa parte do artigo será a última parte que vocês escreverão. Tá? Tem muita gente que acha que o resumo já tem que sair logo no começo. Isso é, o resumo não se pensa nele no começo. Esse resumo ele tem alguns pontos que eles são assim obrigatórios. Nele você tem que ter o porquê do seu artigo, você tem que colocar a problemática do seu artigo. Isso é, para você escrever um artigo, você tem que ter uma problemática. Você tem que pesquisar, você tem que se aprofundar em algum tema que você quer descobrir, porque senão não é artigo. O artigo é uma pesquisa científica e para que a gente possa pesquisar alguma coisa, é obrigatório que se tenha uma pergunta, que é a problemática da pesquisa, tá ok? Nele também vão os objetivos gerais, os objetivos específicos, vai a metodologia que você utilizou para o seu artigo. Ela pode ser ou quantitativa, ou qualitativa, ou quali-quant. Dependendo do teu orientador, ele vai te dizer realmente como é que você vai fazer. Ali você vai ter que descrever qual foi a análise da tua pesquisa. O que você descobriu com a tua pesquisa? A tua pesquisa realmente corrobora com a sua pergunta? Ou a sua pesquisa mostra que a pergunta que você fez não tem nada a ver com o que você descobriu? É uma pesquisa, gente. Normalmente, se acontecer de você descobrir dados que são diferentes ao que você está perguntando, é normal, é uma pesquisa científica, tá ok? Nele também deverão constar a conclusão do que você descobriu com o artigo. O que você descobriu? Realmente era aquilo que você pensava, era aquilo que você procurava? Ou então ela tem um desfecho diferente? Ou então esse artigo ele é apenas um passo inicial para que você se aprofunde mais na pesquisa e procure realmente outros dados para que você descubra o que você quer saber. Tá? Esse artigo normalmente ele tem de 150 a 250 letras, palavras. Aliás, letras não, palavras. Tá? Não adianta ser muito extenso, porque a formatação dele é de até 250 palavras. E ele deve constar também palavras-chave. Digamos que você vai falar de análise de balanços, você tem que lá colocar análise de balanço, contabilidade, índices financeiros, sei lá, dependendo do assunto que você vai trazer, você coloca ali as palavras-chave do que você tem, porque normalmente pessoas que irão ler o seu artigo, ele vai no resumo, ele vê lá na íntegra o que você descobriu com o teu artigo, lê as palavras-chave, se tiver congruência com o que ele quer no tema dele, ele vai ler o teu artigo na íntegra. Isto é, o resumo nada mais é que para que um leigo venha ler o seu artigo e que ele ache interessante o assunto que está sendo abordado e que ele procure, dentro da tua pesquisa, fatores que venham ajudar na pesquisa dele, tá ok? Bom, aí nós vamos para a introdução. Na introdução, nós vamos tratar um pouco do assunto do artigo. O porquê você quer escrever sobre aquilo, qual a importância daquele assunto, quais os objetivos da sua pesquisa, o porquê você está pesquisando, quais são as hipóteses que você pode utilizar, pode até ser colocado na introdução, do que você quer. E normalmente a gente coloca uma citação de autores sobre o que você está procurando naquela introdução. Quer dizer, você vai falar um pouquinho sobre o assunto que você está pesquisando, tá? Normalmente essa introdução tem uma faixa de uma página e meia. Não adianta se alongar muito, gente, mesmo porque um artigo, ele tem na faixa aí de umas 15 a umas 21, 22 páginas em média, tá? Não pode se alongar muito, porque senão não é artigo, já vira um trabalho de conclusão, tá? E aí nós podemos vir na parte mais, que eu considero pessoalmente, né, posso estar errado, mais importante do nosso artigo, que é a fundamentação teórica. Muita gente se preocupa e não entende o que é uma fundamentação teórica. A fundamentação teórica, gente, nada mais é do que os autores que escrevem sobre aquele assunto falam sobre determinada coisa. Por exemplo, eu vou falar de estratégia. Eu tenho um autor que diz que estratégia é a parte vital da organização e sem estratégia uma empresa não funciona.
Por outro lado, tem um outro autor, que diz que a estratégia é um componente do planejamento da empresa, que ela é muito importante, mas ela sozinha não é a mesma coisa. Isso vocês têm que colocar o que nós chamamos de os autores para conversar. Isso vocês vão pegar vários autores que tratam do mesmo assunto e vão ver se todos falam da mesma coisa, ou então se tem um autor que fala algo diferente sobre o que o outro fala. Normalmente são teorias, né, gente? Se uma teoria fosse uma coisa absoluta, não seria uma teoria, seria um manual, tá ok? Então vocês vão pegar autores que tratam sobre o seu assunto, certo? E vão colocar, dependendo de todas as partes que vocês vão fazer, que normalmente seu trabalho vai ser dividido em tópicos, você vai conversar com o seu orientador, tá certo? Dependendo dentro da delimitação do teu artigo, e você vai fazer a fundamentação teórica dos autores sobre todos os assuntos que você venha a falar. Tá ok? É muito importante que essas citações, quando não é o caso de um autor que, por exemplo, escreveu a primeira vez sobre, por exemplo, inteligência emocional nas organizações. Você pega o Goleman, ele que é o papa do assunto. Então, no caso, se você pegar uma obra que venha a ser um pouco mais antiga dele, não tem problema, mas se você pega autores mais novos, o ideal é que vocês façam citações de até uns 5, 10 anos, porque muitas vezes, pela globalização, as mudanças nas nossas organizações e no mercado e tudo mais, o que se existia há 10 anos já se mudou totalmente. Então peguem autores novos e peguem artigos, procurem na internet, na aula texto tem como você pesquisar para fazer essa fundamentação teórica, outros artigos, outras teses, outras dissertações que falam sobre o seu trabalho, sobre o seu tema, que vai te ajudar muito, tá ok? Aí nós vamos para a pesquisa, que é o coração do nosso artigo. Isso a nossa pesquisa, você pode fazer uma pesquisa exploratória, tá? Uma pesquisa bibliográfica, você pode ir a campo procurar o que você quer saber, você pode procurar em livros, você pode fazer uma pesquisa qualitativa, você não vai procurar a resultado em números, ou então quantitativa, quantos consumidores existe em tal lugar, quantos pacientes de tal doença existem em outros lugares. Você vai compor o modelo da tua pesquisa. Normalmente, numa pesquisa, o que você deve aplicar no mercado são questionários, tá? Dependendo do ramo de atividade que você vai fazer, podem ser perguntas abertas ou perguntas fechadas, ele pode ser estruturado, semi-estruturado. Isso também vai dependendo da metodologia que você vai aplicar. Não vou me estender muito, porque senão vai ficar muito maçante, muito comprido, e esse não é o nosso caso. Você vai ver o tipo de pesquisa que você vai adotar, tá? O ideal sempre é que exista a fundamentação teórica de forma bibliográfica, e aí você parte para uma pesquisa exploratória de campo a fim de conseguir o resultado da pesquisa que você quer. Tá? Muitas vezes tem alunos que usam entrevistas. Entrevistas num artigo logo de graduação é um pouco complicado, porque a análise de uma entrevista ela demanda de muitos fatores, de muitas variações, e pode ser que vocês venham talvez assim enrolar um pouquinho. O ideal seria um questionário com perguntas fechadas, onde você pode tabular e vir a fazer essa análise da pesquisa, onde você vai apresentar gráficos, onde você vai tabular todos os dados, que o seu professor orientador vai te ajudar para isso, tá? E dentro disso, gente, nós temos as considerações finais. O que são as considerações finais? É tudo que a gente descobriu com o artigo. Tá? Dentro das considerações finais, eu procurava descobrir, dentro da problemática da pesquisa, isso. Analisando os dados, foi percebido que isso realmente está de acordo, mas isso está totalmente em outra direção por causa disso. Isso você vai concluir, você vai dizer o que você descobriu com a sua pesquisa. Nessa parte, é uma das únicas partes do artigo científico onde você pode se expressar de forma pessoal, porque, por exemplo, lá na fundamentação teórica, você vai colocar exatamente dentro de parâmetros o que o autor fala. Normalmente o aluno não dá muita opinião em relação ao que o autor fala, inclusive se usa muito verbos no infinitivo, vai fazer, procurar, analisar, pesquisar, entendeu? Então na conclusão é onde você vai dar o teu parecer e vai dar o final do que você descobriu com a sua pesquisa. Um professor de TCC, a parte da pesquisa e a parte da conclusão,
pelo menos para mim, eu acho que é uma das partes mais importantes, que a gente consegue analisar ali todo o trabalho do aluno e tudo que ele descobriu com aquela pesquisa, porque realmente a função do TCC, do artigo, é inserir vocês no ramo da pesquisa, tá ok? Depois disso, desculpem, nós temos as referências, que é parte integral do nosso artigo, porque nós temos um problema muito grande hoje, não são em todos os lugares, ou que se chama-se plágio, tá? Plágio, infelizmente, é uma linha tênue entre a citação e a cópia. Se você lê um livro, se você lê um artigo, se você estudou um livro, fez uma pesquisa na internet, cite o autor de onde você está tirando aquela referência, aquela citação. Porque se você não fizer isso, o seu trabalho será considerado provavelmente como plágio, não é uma prática horrível, tá? Você terá um trabalho de refazer esse trabalho, ou você terá uma nota ruim. E assim, às vezes a diferença entre citar e copiar é você entender aquilo que o autor falou, citar a referência, realmente dar crédito a quem teve aquele trabalho de fazer aquela pesquisa, que trabalhou. Eu penso que às vezes é melhor a gente fazer um trabalho mais simples, mais transparente, do que fazer alguma coisa muito complexa e infelizmente colocar pontos onde a gente não é o autor, entendeu? É muito importante que você faça o seu trabalho, você, seu grupo, trabalhem entre vocês, conversem, analisem, pesquisem, conversem muito entre vocês, mas façam o trabalho de vocês e referenciem todas as citações e todas as pesquisas que vocês fizeram no trabalho, tá? Existe toda a parte de formatação que é trabalhada dentro da BNT, certo? Lá na aula texto tem toda a parte de ABNT que você deve respeitar, margens, fonte, tipo de letra, quantidade de linhas, tudo isso daí você tem lá no teu manualzinho, na tua aula texto, onde você vai pegar e poder pegar tudo isso para fazer, tá? E de último, caso venha ter um anexo, alguma coisa assim de uma pesquisa que seja solicitado pelo teu orientador, você coloca lá a tua pesquisa, teu anexo. Normalmente não se coloca muito anexo em artigo científico, tá? Mas caso precise, seu professor peça, você pode colocar. Bom, gente, eu acho que esses são os pontos principais que eu queria bater um papinho com vocês, para a gente colocar. Procurem sempre, conversem sempre com o seu professor, não importa qual é o seu curso, se você é licenciatura, se você é graduação, para que você faça um artigo de qualidade, porque provavelmente o seu professor, o seu orientador, ele vai revisar o teu artigo e vai tentar publicar esse artigo. Isso é bom para você, é a sua carreira, quer dizer, colocando em outras palavras, para muitos um primeiro filho que a pessoa está criando ali, tá? E sejam todos, tenham todos uma sorte muito boa, mas saibam que vocês terão que trabalhar muito, e de forma muito séria, muito concisa, para que saia um bom artigo. Mas não é impossível, é muito fácil de fazer, é como se fosse uma receita de bolo, mas infelizmente a gente tem que pegar a prática, tá? E principalmente, vejam as aulas texto e procurem sempre o seu orientador. Eu acho que essas são algumas dicas que a gente pode dar para que a vida de vocês melhore. Tem alguma dúvida? Volta nesse vídeo, olha de novo, vai em outro ponto, olha de novo, olha na aula texto, procura o professor, manda mensagem para ele quantas vezes precisar, mas se você fizer tudo isso, você e seu grupo, ou você de forma individual, com certeza vai ter um sucesso imenso e vai ter aí uma aprovação no TCC, no artigo, com certeza, tá? Boa sorte a todos, muito obrigado e até uma próxima.